Viver bem com pouco é um sonho silencioso de muitos homens. Não o luxo, não a ostentação, mas a dignidade. E é aí que a Bulgária entra. Um lugar que não te promete palácios, mas entrega algo mais raro: liberdade com silêncio, respeito com distância, paz com presença. Num pequeno apartamento no centro de Sófia, você pode viver por 200 ou 300 euros. Um frango assado custa o preço de uma passagem de metrô em São Paulo. Uma cerveja gelada em um bar com luz baixa e jazz ao fundo sai por menos de 1 euro. Tudo parece possível. Tudo parece ao alcance. Mas há uma pergunta que precisa ser feita, com honestidade. O que exatamente esse preço baixo te compra? É só comida? É só um teto? Ou há algo mais por trás desses números? A resposta não está nos sites de turismo, nem nos influenciadores digitais que vendem experiências embaladas. A resposta está no que você sente ao acordar e perceber que ninguém vai invadir seu espaço. Que o vizinho não grita. Que o entregador não buzina. Que a mulher que te atende na padaria não te julga, nem se oferece. Que tudo, de repente, parece mais neutro. E, ao mesmo tempo, mais limpo. Mais adulto. Mais estável. Aqui, a cerveja custa menos do que um café. A Bulgária, depois de décadas de controle comunista, desenvolveu um jeito mais contido de existir. Um povo que aprendeu a medir palavras, a observar antes de agir, a confiar só depois de muito tempo. É uma cultura que valoriza o não dito, o gesto mínimo, o olhar sustentado sem fuga. E por isso, aquele que chega tentando agradar demais, perde. Porque o que encanta o olhar búlgaro não é quem fala mais, é quem aguenta o silêncio. Não é quem tenta impressionar, é quem respeita a distância. Quem entende que o vínculo aqui é escavado devagar, como quem cava terra congelada, com paciência e precisão. E essa escavação começa com uma decisão simples, mas difícil para muitos: parar de tentar ser gostado. O brasileiro, acostumado a sobreviver socialmente pelo carisma, chega aqui acreditando que gentileza é passe livre. Mas o que funciona no Rio, em São Paulo ou em Salvador, não funciona em Sófia. Aqui, menos é mais. E o mais, às vezes, é demais. O excesso vira ruído. A fala vira defesa. O riso vira alarde. E tudo isso é lido como falta de maturidade emocional. Então o desafio não é sorrir mais. É sustentar o próprio rosto sem máscara. É olhar com presença, não com expectativa. É falar quando for necessário. Viver bem com pouco. A ideia parece sedutora. E na Bulgária, ela deixa de ser sonho e se transforma em possibilidade concreta. Aluguel de 200 euros no centro da cidade. Um prato com frango assado e batatas por menos de 4 euros. Uma cerveja gelada, bem servida, por apenas 1 euro, menos que um café em São Paulo. O custo de vida aqui é baixo, silenciosamente baixo. Mas o que isso realmente compra? Não estamos falando apenas de economia. Estamos falando de estado de espírito. Paz, espaço, respiro. Aqui, você não vive com medo. Você não vive com pressa. O tempo parece desacelerar, como se dissesse: pode descansar. E esse descanso, para um homem que vem do caos, vale mais do que qualquer luxo. É um país onde o barulho não te persegue, onde o trânsito não grita, onde a cidade não te devora. Na Bulgária, a beleza não é performance, é presença. É como se o feminino tivesse passado por guerras, ditaduras, invernos rigorosos e aprendido a sobreviver com elegância. Não há o esforço exagerado de impressionar, nem a afetação que virou moda em tantas outras culturas. O que você vê nas ruas de Sófia é outra coisa. Um tipo de sensualidade que não precisa ser anunciada. Um charme que não pede licença. E justamente por isso, impõe respeito. A búlgara, ela observa como quem mede o espaço. Como quem sabe o peso da presença masculina. E exige que você também saiba. Porque se você não souber, ela não te ensinará. E não será por desprezo, será por exigência. O feminino aqui não brinca, não improvisa. Ele é denso, maduro e, muitas vezes, impenetrável. Mas quando ela se abre,
É como uma casa antiga que guardava calor mesmo no frio. O toque, quando acontece, é inteiro. Sem jogo, sem defesa, sem manual. E você percebe que todo o tempo de espera foi, na verdade, uma triagem. Um filtro. Uma peneira emocional que separa os que querem viver algo, dos que só querem ser distraídos. Na Bulgária, o sorriso não é protocolo. É conquista. E quando ele vem, de leve, discreto, quase imperceptível, é porque algo nela reconheceu algo em você. Os preços na Bulgária parecem brincadeira para quem vem de um país como o Brasil, onde até o básico virou luxo. Aqui, o que pesa no bolso vira leveza no cotidiano. Não é apenas sobre economizar, é sobre respirar. Sobre sair de uma lógica em que tudo custa caro demais. A comida, a segurança, o tempo, o silêncio. Imagine acordar em um apartamento limpo, bem localizado, por 250 euros mensais, cerca de R$ 1.500. Um valor que no Brasil não cobre nem uma kitnet abafada em um bairro barulhento. E não estamos falando de um canto improvisado. Estamos falando de prédios com aquecimento central, vizinhança tranquila, ruas onde se pode caminhar de madrugada sem medo. A comida também alivia. Um almoço completo, com carne, vegetais, pão fresco e bebida por 5 euros. No supermercado, você enche a sacola com frutas, pães, laticínios e legumes por menos de 20. A carne é acessível. Os vinhos locais custam 3 ou 4 euros. E não são ruins. O pão custa 55 centavos. A água, em garrafas grandes, não pesa na conta. A vida aqui não exige malabarismo para ser digna. Você começa a perceber que pode viver bem sem precisar provar nada a ninguém. Que pode sentar em um restaurante bonito, pedir uma taça de vinho e gastar o equivalente a um lanche rápido no Brasil. Pode pegar um trem por 5 euros e conhecer outra cidade. Pode caminhar sem medo, respirar sem dívida, comer sem culpa. É estranho no começo. Você observa as pessoas, seus hábitos, seus gestos. Ninguém parece carregado de culpa, de pecado, de obrigação moral travestida de virtude. E então você escuta. 60% dos jovens aqui se dizem ateus, não por rebeldia, mas por naturalidade. A religião não pauta o comportamento. A culpa não governa o desejo. Aqui, o corpo é só o corpo. O sexo é só o que é. A nudez não escandaliza. O afeto não precisa se justificar. Isso desconcerta. Porque o brasileiro vem de um país onde tudo, até o prazer, precisa passar por uma validação moral. Onde o desejo é culpa, o sexo é culpa, a dúvida é culpa. Aqui não. Aqui o que você faz com seu corpo é da sua conta. Mas há um porém. A liberdade não vem com um manual. Ela exige discernimento, porque não há cerca, mas há código. E esse código é silencioso, quase invisível, mas presente em tudo. O respeito não é imposto por mandamentos. É cultivado pela educação, pelo exemplo, pela elegância das relações. Você não vê vigilância, mas também não vê transgressão barata. Porque há uma compreensão coletiva de que o espaço do outro é sagrado, mesmo que não seja religioso. É um sagrado social, não místico. Um pacto de convivência sem dogmas. O sexo, por exemplo, não é moeda de troca, nem espetáculo. É expressão. E por isso exige conexão. Respeito pelo tempo do outro. Pela intimidade que se constrói na pausa, não na performance. O brasileiro que chega com pressa se queima, porque aqui a pressa revela insegurança. Desejo não é urgência, é energia que espera o momento certo. A Bulgária te dá liberdade, mas te observa em silêncio. O que você faz com essa liberdade? Você respeita o tempo? Ou tenta comprar afeto com euforia? Você ouve? Ou apenas tenta seduzir? Aqui, o que você é, aparece, sem maquiagem moral, sem palavras decoradas, só presença. E essa é talvez a parte mais dura e mais reveladora. Quando ninguém te impõe o bem, você descobre quem você realmente é. E às vezes, o que você descobre te liberta. Outras vezes, te desmonta.
Porque viver num país onde não existe culpa coletiva, nem castigo divino, exige que você assuma de vez a responsabilidade por si. E isso, para muitos, é mais desafiador do que parece. E isso revela algo incômodo. Aqui, ninguém acredita automaticamente em você. Nem porque você diz que é bom, nem porque diz que é cristão, espiritualizado, evoluído. Aqui, caráter não se prova com palavras. Se observa no gesto, no ritmo, na forma como você trata o silêncio, a diferença, o feminino. E se você não entende isso, parece forçado, parece fora do compasso. A vida aqui não é para turistas emocionais. É para homens que cansaram de sobreviver e querem finalmente sentir. A cerveja de €1 é só o detalhe. O que importa é o que você faz com o silêncio que ela te oferece. No fundo, é simples. Vale mais uma noite fria, em paz, do que um churrasco barulhento sendo ignorado. E se você entendeu isso, talvez a Bulgária seja mais do que um país barato. Talvez ela seja o começo do seu retorno ao que é essencial.